Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma sessão de Nós Leitores, desta vez na Biblioteca de Carnaxide, sempre em Oeiras, mas vamos passando pelas várias bibliotecas e isto trata-se de um programa em que nós convidamos várias personalidades para indicarem os 5 livros que não podiam faltar na biblioteca deles. Por cada um dos livros que eles sugerem, eu escolho um que estabeleça um diálogo e nós vamos hoje conversar com um convidado muito especial, estrela do rock and roll, homem do heavy metal e o frontman da banda mais internacional que alguma vez houve em Portugal. Dão muito mais concertos no estrangeiro do que propriamente em Portugal e são uma banda de referência e o trabalho que fazem bebe muitas vezes no universo literário, como acontece ao fim e ao cabo com a maior parte das bandas de heavy metal que têm uma ligação forte ao universo da literatura. Nosso convidado hoje, Fernando Ribeiro, Olá. Vocalista dos Moonspell, poeta, editor, romancista também, que agora entregou-se a esses trabalhos de escrever histórias sobre um Portugal que, por norma, não costuma aparecer muito na literatura, que é um Portugal mais do subúrbio, mais das franjas, e é uma literatura que fala muito mais dos invisíveis. O primeiro livro, O Bairro Sem Saída, era muito sobre como nasceu e se vive e viveu na Brandoa. E, para muitos escritores em Portugal, se calhar, esses universos, cenários como a Brandoa não são muito apelativos, mas faz falta na literatura nós termos também esse universo retratado. O mais recente romance saiu há pouco tempo, chama-se Café Canimambo, e aí já vamos para Sesimbra. É o mesmo universo, mas aí num ambiente já mais de veraneio e todas essas relações entre a cidade, o campo, uma praia e uma lagoa que têm características muito especiais, mas nós vamos ter tempo para conversar sobre isso. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. Eu vou começar pelo essencial, apesar de eu já saber de onde é que veio o gosto pela leitura e se és tu também um dos filhos do Círculo de Leitores. Sou filho do Círculo, filho das seleções, também. Queria agradecer a todos quantos vieram, queria agradecer o convite à Câmara Municipal de Oeiras, às bibliotecas de Oeiras, a ti, Tito, que felizmente nos vamos vendo nestas circunstâncias. E é verdade, eu faço muita coisa porque eu sou daquelas pessoas que têm que estar com a cabeça ocupada, são dados disparate. E como tal, como não tenho um talento em particular para fazer nada, vou fazendo tudo. Não é até acertar, mas pelo menos para me manter entretido. E realmente, não só no heavy metal, como na música em geral, os livros são essenciais, são pilares para escrevermos letras, para escrevermos música, para nos acompanhar na estrada. Sem dúvida que, talvez ainda mais que o cão, os livros sejam o nosso fiel amigo que nos acompanha por todo o lado. Sim, eu vivi e cresci na Brandoa, e vivi na Brandoa. Não nasci na Brandoa porque não havia maternidade na altura, agora também ainda não há. Também não havia hospital na Amadora, bem aqui ao pé. E mesmo que houvesse, a probabilidade de estar fechada ou não haver médicos era enorme. Pois, ias nascer a outra. Nascer na estrada, até era. Eu, segundo o que sei, está aí minha mãe, pode comprovar, eu acho que fui na carrinha do pão. Portanto, temos amigos numa terra também muito gira, qualquer dia também dá um romance, que é Almograve, Longueira, aliás, no sudoeste alentejano, e o senhor Balbino, que era o dono e agora é o filho, que continua a saga do Café Central. Ele era a ambulância e muita da geração que nasceu nessa pequena aldeia da Longueira foi ele que os levou na carrinha do café para o hospital de Odmira. Pronto. E é também destes assuntos e destas perplexidades da vida, não é? Que eu me alimento, não tanto para os Moonspell, ser uma banda mais de fantasia, digamos assim, fantasia gótica, fantasia metaleira, assuntos talvez
diferentes, talvez não, de certeza diferentes. Agora, eu acho que na altura, quando eu era pequenino, era muito importante esse trabalho dos vendedores porta a porta. Vendia-se tudo porta a porta. Havia prestações ou séries, que se costuma dizer, para comprar um enxoval da filha que ia casar, para comprar isto, para comprar aquilo, e também havia, felizmente, alguma cultura que chegava à nossa casa através, especialmente do Círculo de Leitores, que até era uma questão de estatuto, ou pelo menos daquela pequena vergonha de nós, temos que comprar qualquer coisa à senhora, ou ao senhor, veio estes quilómetros todos a pé, na noite de inverno, a bater às portas todas, nem sempre era atendido, e foi assim que eu comecei a fazer a minha pequena biblioteca, e a gostar não só de ler, mas de possuir também livros. E as encadernações eram ótimas na altura, as edições eram ótimas, e foi assim que eu comecei a ler o Júlio Verne, o Dafoe, o Robinson Crusoe, todas as aventuras, e a partir daí é que nasceu o meu gosto por ler, e por consequência começar a escrever as minhas aventuras também, os meus poemas. E uma coisa que eu tenho uma dúvida, porque tu tens algumas leituras que são muito próximas desse universo, quer na poesia, quer no romance, muito perto do universo musical que tu trabalhas nos Municipal. Essas leituras vieram por causa da música ou a música acabou por ser influenciada por leituras que tu já tinhas? Pois é um bocadinho aquela questão, o que é que veio primeiro? Eu acho que é uma questão parecida quando me perguntam o que é que fazem primeiro, a letra ou a música, e de vez em quando é difícil até destrinçar o que é que começou primeiro. Claro que eu, quando me aproximei do estilo de música de heavy metal, achei-o bastante literário. Havia as bandas seminais deste estilo, como por exemplo os Metallica, tinham pelo menos uma música inspirada nos mitos de Lovecraft, e tinham outra que se chamava For Whom the Bell Tolls, porque os sinos dobram, que é um clássico do Hemingway. Os Iron Maiden tinham o célebre poema A Rima do Antigo Marinheiro, do Coleridge. O Celtic Frost da Suíça, isto num registro mais subterrâneo, fizeram uma versão do Tristesse à la Lune do Baudelaire. E eu fui encontrando quer literatura na música, quer também alguma música na literatura, porque é curioso, por exemplo, a expressão heavy metal, uma das suas explicações, ou das primeiras vezes que foi usada, foi exatamente por um autor que os Municipal também trabalharam, que era William Burroughs, já da geração beatnik, em que ele juntou as duas palavras para descrever uma experiência heavy metal. Portanto, acho que as coisas se complementam bastante e vão-se complementando. Por exemplo, não há nada mais complementar do que escrever e ser músico. Aliás, até é uma coisa que ajuda, porque eu não tenho um talento nato para cantar, ainda ando a lutar por isso, já com 30 anos de carreira. Não tinha um talento nato para estar no palco, nem sequer tinha esse objetivo, nem sequer tinha essa ideia de ser músico ou artista de variedades, ou ir para o palco e fazer digressões. Pelo contrário, eu sempre quis ser professor. Talvez tenha tido sorte em ser músico, porque realmente a carreira de professor é muito, muito complicada no nosso país, complicada, mal vista. Hoje em dia não são assim muito diferentes, porque ambos fazem turnés pelo país, não é? É verdade. Não é fácil ganhar dinheiro. Portanto, a vida de músico e de professor não é... Sim, os professores, por acaso, serão a profissão mais rock and roll agora, e também é uma profissão de vocação, tal como a música, e continuam pessoas a estudar para ser professores, continuam com aquela... Mas eu sempre achei um paralelismo muito grande. Não é que eu, quando estou no palco, vou ensinar Kant, a minha especialidade seria filosofia, ou Hegel, ou Heidegger, mas sempre vi os professores um bocadinho também como aqueles professores que nos marcaram, porque eu acho que depois dos pais e da família mais próxima, os professores são, sem dúvida, as figuras mais importantes e mais marcantes das nossas vidas. Muitas vezes um professor, se uma mãe nos gerou e um pai nos gerou também, nos educou, os professores geram
de outra maneira, ou seja, fazem-nos quantas vezes a gente, olha, minha professora de História era espetacular, agora vou seguir História, vou ser historiador, ou vou ser investigador, ou vou ser professor de História, o mesmo para a Filosofia, o mesmo para a Matemática, o mesmo para as Ciências. E sempre achei, para já, os primeiros artistas que eu vi foram professores a dar aulas. Uma das apresentações mais incríveis que tive do Bairro Sem Saída, do meu primeiro romance, foi exatamente na Brandoa, numa sala a arrebentar pelas costuras, com toda a gente a chamar-me Fanã, que eu chamo-me Fernando, mas na Brandoa sou conhecido como o Fanã, não é o Fernando Ribeiro, não é o Feliz Municipal, é o Fanã. Toda a gente a rir-se e a apresentadora, ou pelo menos a pessoa que estava a falar do meu livro, era a minha professora de português do secundário, a professora Natália Ferreira, que eu estava muito nervoso, porque não fazia ideia se ela ia gostar do livro, se não. Foi ela que também, para além da senhora do ciclo de leitores, que era uma senhora, a minha professora também me incutiu ainda mais este gosto. Eu lembro-me de estar sentado na aula, aí do 11º ano, se não estou em erro, e ela começar a ensinar os heterónimos do Fernando Pessoa e ler o Opiário. E eu muito a apontar, por isso eu tomo ópio, um remédio. Gostei daquela frase, achei musical, e passado uns anos tinha na música mais, das músicas mais populares, dos Municipal, a música que também outra professora do sul da Alemanha tentou censurar. Aí tivemos, foi a primeira e única vez que tive o meu nome na polícia por descrever uma letra baseada num poema do Álvaro de Campos, ou do Fernando Pessoa. E sempre achei este paralelismo. Aliás, o meu primeiro poema que eu escrevi foi, já não me lembro como é que se chamava, mas foi para uma aula de Psicologia, que eu queria melhorar a nota. Eu tinha 14, mas queria 16, porque na altura nós tínhamos de ter uma média para entrar na faculdade. E começava logo ali. Eu disse à professora que ia dar uma aula que ela nunca tinha visto, e a professora não acreditou, e era um trabalho de grupo, fizemos os gráficos da psicologia, etc. E eu não fiz nada dessa parte mais técnica, apenas li o meu poema com o Adágio para Cordas de Samuel Barber por trás e tive 16. Funciona sempre. Eu também não, nos trabalhos de grupo assumia sempre eu apresento, vocês escrevam o que quiserem e eu faço o espetáculo. E corria bem, funcionava. Olha, tenho a dizer, antes de começarmos já aqui com os nossos livros, que às vezes preconceitos, ainda há preconceitos com o heavy metal, porque as pessoas acham que há ali uma carga de violência e não entendem aquele universo, mas sempre me interessou muito por causa dessa ligação à literatura. E se eu tivesse que escolher, grande parte do meu trabalho é programar e produzir festivais literários e feiras do livro. E a minha coroa de glória ainda continua a ser a maior feira do livro do mundo, em Guadalajara, que em 9 dias mete 1 milhão de pessoas. A primeira banda heavy metal em 40 anos de existência daquilo foram os Municipal. Exato. Porque eu andei ali É a matraquear a cabeça, temos que levar os Municipal, e foi o sucesso, foi o concerto com mais gente. E porquê? Porque faz sentido, muita daquela gente são leitores e leitores interessados e, portanto, fazia todo sentido juntar, ainda que as pessoas achassem estranho, e resultou muito bem. E vocês têm muitos fãs no México, é uma Sim, barbaridade. já lá tivemos depois da FIL, de Guadalajara. Para nós foi ótimo, porque também tínhamos uma biografia dos Municipal traduzida por fãs e editada por mão própria, que, segundo me disseram, foi o segundo livro português mais vendido da feira, depois do Saramago, não foi mau. E estávamos também com o nosso amigo José Luís Peixoto, e foi muito engraçado porque para mim também foi, apesar de nós já termos tido várias experiências, ainda agora fizemos uma turnê de 10 datas no México, sempre com muita gente. Os mexicanos realmente são dos melhores públicos mundiais, não só pela energia, mas pelo interesse que demonstram. São pessoas, não só no heavy metal, que gostam da sua cultura, vêm ter comigo, dão-me livros, porque sabem que eu leio, dão-me livros de autores mexicanos,
há sempre qualquer parte, há sempre uma conversa que vai ter à cultura mexicana e à literatura mexicana, e eu, para mim, como deves calcular, sentia-me perfeitamente em casa e sentia-me também que valeu a pena fazer os Municipal, valeu a pena andar nos caminhões, como diz a minha mãe, valeu a pena estas guerras todas e esta aventura que tem sido os Municipal, exatamente por momentos destes, em que nós estávamos a tocar rodeado de livros, rodeado de leitores, rodeado de pessoas que nos conheciam, de outras que ficaram a conhecer, e fomos extremamente bem recebidos, e aí sim senti-me quase um rockstar, onde a gente ia na feira, toda a gente nos interpelava, fosse para tirar uma foto, fosse para autografar a biografia, fosse para tocar, foi sem dúvida. Tivemos ainda algum tempo lá no México, para aí 2, 3 dias. E começou tudo com, Municipal para isto, se calhar não, é fazermos o concerto, o lançamento da biografia, e tu ainda fizeste uma conferência sobre Fernando Pessoa. Perante especialistas de Pessoa. Eu fui lá, pronto, com a minha lata costumeira, fui conversar sobre o que é que o Fernando Pessoa me dizia a mim, e claro que o Fernando Pessoa, até pela expansão da sua personalidade, da sua literatura, da sua poesia, não é, diz sempre que cada um de nós tem a Amália na voz, mas cada um de nós também tem Pessoa, sei lá, na alma, na mente. Eu, quando quero dar um livro que tente essa missão impossível de explicar o que é ser português, o que é esta inquietude, dou sempre o livro do Desassossego. Para já dá imenso jeito, está traduzido em imensas línguas, não é? É um livro muito, muito famoso e é um livro... Se pode abrir em qualquer página e ler. Sim, aleatoriamente. E eu digo assim, os portugueses, pronto, nós temos as sardinhas, temos as festas populares, temos o Cristiano Ronaldo, temos o 200 e tal dias de sol por ano, mas nós também temos esta inquietude, esta melancolia. Este é um bom livro para vocês perceberem. E foi aí que eu fui falar do Fernando Pessoa, já não me lembro muito bem o que disse, mas lembro-me que na altura o Fernando Pessoa não me deixava estar sozinho, ou seja, havia muitos autores, que depois eu fui conhecendo, mas o Fernando Pessoa já dava ali já piscava ali o olho ao gótico, ao dark, o seu fascínio também pela astrologia, pelo lado lunar do homem, pelo misticismo, e calhou-nos super bem, e até essa conferência estava cheia de pessoas, e eu lá a falar o meu melhor portunhol, não era, sobre o Fernando Pessoa, mas sempre foi um fim de semana em grande. Olha, vamos começar então a ver que livros é que não podiam faltar na tua biblioteca, e o primeiro, para mim foi uma surpresa, Nikos Kazantzakis, O Bom Demónio. É um livro curioso, para muita gente este livro não diz grande coisa. Ele saiu agora em Portugal, esta é uma edição antiga, saiu e tem um título diferente, chama-se A Vida e as Obras de... Zorba. Não, de Tristan qualquer coisa. Okay. E, portanto, por este título não vão lá, mas se procurarem na UC pelo nome, Nikos Kazantzakis, vão encontrar. Este é o livro que serviu de inspiração ao filme Zorba o Grego, com Anthony Quinn, e o Nikos Kazantzakis ficou também muito conhecido por ser o autor de um romance que deu origem também a um outro filme, que é A Última Tentação de Cristo, e que foi um livro hiper polémico, porque o autor trabalha a questão da relação amorosa e carnal de Jesus com Maria Madalena. Explica lá porque é que O Bom Demónio não pode faltar na tua biblioteca. Para já, porque é um livro da Odisseia. Acho que tenho aqui, deixa ver. Eu acho que trouxemos o mesmo, que é incrível. Exato. E o meu até tem aqueles papelinhos dos estudantes, de coisas que fui apontando. Lá está. Talvez este, juntamente com outro livro, vamos falar, seja mesmo o meu livro preferido. É muito, muito difícil dizer qual é o teu livro preferido. Mas este livro, O Bom Demónio, eu acho que o título original em grego, não vou dizer em grego porque o meu grego está um bocadinho enferrujado, é Alexis Zorba, que é o nome da personagem, que foi imortalizada pelo Anthony Quinn, com a sua dança. Zorba, o grego, passou também para a cultura popular. Eu lembro-me que havia imensas pastelarias e cafés chamadas Zorba. Foi um livro muito grande na cultura grega, e é um livro, eu gosto,
lá está, pegando naquilo que eu disse do Fernando Pessoa, se eu tivesse que oferecer um livro que explicasse o que é ser um homem, eu ofereci o livro do Kazantzakis. E porquê? Porque a personagem, o Alexis Zorba, ou Zorba o grego, talvez, nos livros que eu já li, já foram alguns, ainda não foram todos os que eu almejo ler, é talvez das personagens mais completas da literatura. Está ao nível de um Dr. Fausto, sei lá, está ao nível das personagens mais importantes e mais impactantes que podem encontrar na história da literatura europeia e não só. Isto é basicamente, tal como os livros antigos, é um amigo do Zorba que se cruza com ele e fica fascinado pela pulsão quase dionisíaca do Zorba em fazer acontecer as ideias loucas que ele tem, como por exemplo construir o teleférico na ilha. Está uma cena muito famosa do filme, a relação dele com as mulheres, com o vinho, a opinião que ele tem sobre a vida. E para mim o Zorba é um homem que não é bom nem é mau, antes pelo contrário, mas que consegue de alguma maneira conformar a sua vida ao seu sentido de felicidade. É um livro muito bonito, muito bem escrito. Aliás, o Nikos Kazantzakis é um escritor fabuloso. Eu nunca li em grego porque não sei grego, mas as traduções figuram-se como muito bem feitas, muito bem conseguidas. Eu tive a ideia peregrina uma vez aqui, eu tive muitos projetos, muitas ideias, algumas 90% não viram a luz do dia, até de fazer uma peça de teatro sobre o Alexis Zorba, com os teleféricos, um monólogo dele, porque realmente é um livro, quando nós dizemos, o livro é apaixonante, e nós já perdemos um bocado o sentido do que é apaixonante. Foi um livro, se calhar, no máximo interessante, que nos prendeu a atenção, que nós lemos, mas este não, este é um livro que não se esquece, é um livro ao qual se regressa também, é um livro que vale a pena tomar notas. Eu nem me lembro que notas é que tomei, mas há aqui coisas que ele diz que hoje em dia se calhar não serão muito politicamente corretas, não é? Porque este livro é antigo, mas deixa-me abrir aqui. Tinha aqui notas tipo a história, por exemplo, a maneira como ele descreve os amores de Zeus, não é? Quase como canalizando um pouco o Deus dos deuses, as refeições dele, não sei. É um livro que eu aconselho imenso. E olha, isto é uma fotografia da campa do Nikos Kazantzakis, que eu fui visitar, em Creta, penso eu. E nós até temos uma música nos Municipal inspirada não pelo Bom Demónio, ou Alexis Zorba, ou esse nome agora, confesso que é um bocadinho estranho, nunca tinha ouvido falar desse livro, nem iria relacionar, que é uma música de 97, 98, que se chama Madalena, que é exatamente um pouco a história de Madalena, de Maria Madalena, e o seu papel na Bíblia, o seu papel como mulher também, o seu papel na vida de Cristo. É isso, se calhar, mais influenciado pela última tentação de Cristo. E agora, partindo de um registro um bocadinho polémico, eu comecei a ler o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, e não consegui ler porque achei tão parecido à última tentação de Cristo, porque é realmente o livro. Ele tem outro muito curioso, que é o Cristo crucificado, sobre um pastor que é o Manólios, que depois fica deformado, mas a deformação é um milagre. O Kazantzakis é realmente um autor muito completo. O que é mais engraçado, e também para te passar a bola, é que eu acho que todas as traduções portuguesas que possam vir, já com os grandes tradutores que nós temos, do russo, do grego, do islandês, acho que nunca ninguém vai sacar, perdoem-me a expressão, um nome tão bom para o Alexis Zorba como o Bom Demónio, porque é exatamente isso que aquele homem é. É um bom demónio, ou seja, uma pessoa de bom coração, cuja vida o leva a fazer coisas que provavelmente são reprováveis aos olhos da sociedade. Por isso é que ele se tornou um bocadinho de um anti-herói
mas é o herói de muitos gregos ainda hoje em dia. As pessoas vão à Grécia, tu conheces o Alexis Zorba? E assim, já li o Alexis Zorba, já li o Capitão Michaelis, que é outro livro sobre penso uma guerra, já li, sei lá, mas já li os livros praticamente todos do Kazantzakis, até a Odisseia, que ele fez, já piquei, entre aspas, isso tudo. É um autor que eu gosto imenso e provavelmente está no top 1 dos meus livros preferidos. É um livro que eu conheço de trás para a frente, sim. Olha, e para fazer o contraponto com este livro, ainda que não seja considerado assim, mas podíamos chamar-lhe, entrar na categoria dos romances de formação. O romance de formação, por norma, é a história de um personagem e esse personagem vai crescendo, desenvolvendo, aprendendo a montanha mágica. Um romance de formação. O próprio Dom Quixote acaba por ser um romance de formação, porque é um romance em que nós sentimos que vamos aprendendo com aquele personagem e com o crescimento dele nós também vamos crescendo. Sem dúvida. E eu trouxe aqui um que é, ao fim e ao cabo, o oposto desse. Não olhem para este livro como um romance de formação, porque este é um romance de deformação. É do Rabelais, chama-se Gargantua e Pantagruel. Este é só o primeiro volume. E é a história de dois gigantes. O Gargantua é o pai, o Pantagruel é o filho, são dois gigantes. E todo este livro são pequenas histórias da vida deles, onde eles fazem as maiores judiarias, as coisas mais extraordinárias que vocês podem imaginar. E escrito com sentido de humor extraordinário para um romance que foi escrito ali entre o século XV e século XVI. E ainda por cima esta edição é muito bonita, tem as ilustrações originais de um francês, o Gustave Doré. As ilustrações são muito bonitas e eu gostava de vos dar aqui só uma nota. Eu tenho aqui no telefone um pequeno trecho deste livro para vocês perceberem como isto é absolutamente delirante, este livro. Nós estamos aqui a falar, então, do momento em que vai nascer Pantagruel. E então diz: pois enquanto a sua mãe, Babadec, o paria e as comadres parteiras ajudavam para o receber, saíram primeiro do seu ventre 68 muleteiros, cada um puxado por um cabresto, uma mula toda carregada de sal, depois dos quais saíram 9 dromedários carregados de presunto e línguas de vaca defumadas, 7 camelos carregados com enguias, depois 25 carroças de alho porro, alho, cebola, cebolinha, o que espantou bem as ditas parteiras, mas algumas, dentre elas, diziam: eis aí uma boa provisão, vamos beber lindamente. E continuam, e enquanto cacarejavam com a proposição desse cardápio, entre elas, eis que sai Pantagruel, todo peludo como um urso, e disse uma delas, uma esperta profética: ele nasceu com todo o pelo, fará coisas maravilhosas se viver, viverá muito. E a história destes dois, aliás, a expressão jantar pantagruélico, o livro de receitas Pantagruel vem deste personagem porque os jantares e as refeições deles são sempre gigantescas e terminam sempre mal, porque eles depois daí vão fazer as neiras por tudo quanto é lado. Um livro muito divertido e que custa a crer que foi escrito no tempo em que foi, porque é completamente subversivo e foi muitas vezes alvo de tentativas de censura, de o considerarem obsceno, porque é efetivamente muito divertido e aqui vale tudo, no sexo, na comida, misturam tudo. É uma delícia de livro. Este é só o primeiro volume. Não se assustem, porque isto são pequeninas histórias, às vezes elas duram uma página, página e meia, lê-se muito bem e sempre com um sorriso. Vamos ao próximo. Vamos ao próximo. E agora vamos mudar por completo. Vamos para uma história antiga do Jonathan Littell. É curioso porque nós já tivemos convidados que trouxeram As Benevolentes, que é um livro pesadíssimo sobre a Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, para tentar entender o que é que ia na cabeça daqueles oficiais alemães que tanto estavam a discutir a arte e ouvir ópera e a seguir a executar dezenas de judeus. Este livro é um livro também muito polémico e vou deixar para ti explicares o que isto é, porque isto é impossível de explicar. Pois, olha, o Pantagruel, por acaso, foi das minhas compras e está na minha lista
e agora ainda subiu uns lugares para ser a minha próxima leitura. Eu já o comecei a ler, mas depois queria ler tudo seguido. Não queria estar a ler... Também se pode, se calhar, ler assim, ir picando. Sim. Uma história antiga. Era o livro que eu gostaria de escrever, mas que se calhar nunca vou escrever. O Jonathan Littell é um jornalista com muita experiência em jornalismo de guerra, portanto uma pessoa extremamente habituada a ver coisas terríveis, a ver testemunhar atrocidades e a discorrer sobre elas nos seus escritos de não ficção. As Benevolentes é um livro dos melhores livros escritos, provavelmente, acho que é deste século já, século XXI. Exatamente, um livro surpreendente sobre a guerra, um relato tão impressionante que parece... Aliás, isso é uma das questões do Littell, parece mesmo que estamos lá e que estamos a participar na história. Também é um livro de 1000 páginas para aí e que se lê muito bem. E eu queria mais livros do Jonathan Littell, não há muitos, ele é um bocado avarento a escrever, a não ler sempre edita romances, e como depois de ler As Benevolentes quis saber mais sobre o autor e cheguei a uma história antiga. Realmente é muito difícil de explicar, mas eu vou tentar o meu melhor. Imagine-se uma pessoa a correr num corredor que não tem um espaço físico, por assim dizer, sabemos apenas que é um corredor. Essa pessoa vai se transformando em várias pessoas. Há uma espécie de quase corrida de estafeta, por assim dizer, em que se vai passando o testemunho, e esse corredor conduz a várias portas ou portais, se quiserem, em que os personagens vão passando terríveis provações. É um livro que nós nunca tem um registro bastante onírico, talvez, e é um livro que parece que não tem bem nem um princípio nem um fim, mas é um livro que nos prende como se fosse uma garra por dentro e não nos deixa ir para mais lado nenhum, senão lê-lo. Eu, quando li este livro, não estava a ler mais nada, lia sempre uma história antiga. E porquê é que eu gostava de escrever este livro? Porque, para além desta semântica toda, deste mistério, deste thriller físico quase, há situações em que a personagem acorda num jardim, e nesse jardim não é um jardim das delícias, mas é um jardim dos terrores. Há vezes que a personagem acorda no quarto com um homem ou com uma mulher e não sabe o que é que está ali a fazer, não sabe se... Este livro não pode ser descrito, provavelmente também não pode ser filmado, porque não sabe o que é que está ali a fazer, mas às tantas também começa a duvidar da sua própria identidade. Há toda esta confluência e, ainda por cima, isto não tem qualquer ordem, não tem qualquer cronologia de sentimentos, é muito avassalador o livro. E depois tem aquela coisa muito engraçada que eu, na minha mente, não diria perversa, mas na minha mente mais curiosa, este livro para mim também tem muito a ver, provavelmente não tem, mas eu fiz a relação com aquelas pessoas que andam sempre a correr agora, percebes? Os joggers. E eu sempre achei o atletismo um desporto muito nobre, mas sempre me questionei, não ando a correr atrás de nada, percebes? Não ando a correr atrás de uma bola, não ando a correr atrás, sei lá, normalmente é de uma bola. E há esse sentido e é muito engraçado. Provavelmente, não sei, não estou dentro da mente do Littell, infelizmente, se calhar também não gostava de estar, mas essa cena de ser uma pessoa a correr é fascinante, é perturbadora ao mesmo tempo, porque é uma coisa tão banal, não é? Uma pessoa começa a correr e depois a sua vida e o submundo que se lhes apresenta. E é muito curioso porque o Littell que eu conhecia, das Benevolentes, é um livro carregado de referências. E este é um livro completamente anarca. Não tem referência. Se isto fosse alguma coisa, era uma peça de teatro experimental, um filme também experimental. É um livro um pouco experimental, mas que ao mesmo tempo, e depois tem aquela ironia de se chamar um vieille histoire, ou uma história antiga,
que o Little escreve em francês. E este livro não é se tiverem tempo, porque o tempo arranja-se, mas se tiverem disponibilidade, tem aqui uma experiência ao nível de se ir ver, lá está, uma banda experimental, um teatro experimental, como na nossa altura havia muito, agora já menos, mas vinha cá muito o Chura del Baus, e as pessoas falava-se desse espetáculo para o resto do ano, por exemplo, porque as pessoas tinham estado ali, depois não sabiam se estavam no espetáculo, se não. Este livro tem muito essa característica que eu achava quase impossível de meter no livro, essa característica de estarmos a ser experimentados, do teatro experimental. Acho que os Fura são um bom exemplo, entre outros... Eles fizeram um espetáculo no Porto, no pavilhão do Bessa, que era uma crítica aos meios de comunicação social, e isto estamos a falar década de 90. 90, princípios de 90, não era sequer este tempo. E então estava o público todo na zona de jogo do pavilhão, e tudo cheio de ecrãs, e de repente entram umas câmaras, umas equipas de filmagem, várias pelo pavilhão, a filmar o público, e de repente eles fixavam-se numa pessoa e despiam-na por completo. Claro que eram atores da companhia, eles sabiam onde é que eles estavam, mas o público não sabia. E de repente estava tudo em pânico, só a pensar. Quando eles começavam a aproximar, eu vou ficar nu. E é essa experiência no público, fazer com que o público seja parte daquela experiência, que é extraordinário. E este livro, tu não disseste uma coisa que é curiosa, porque é a personagem a correr, a transmutar-se, porque Sim. é várias coisas, e quando chegamos ao fim do capítulo, o capítulo seguinte começa exatamente da mesma maneira. Exatamente. São 7 capítulos onde nós temos sistematicamente a mesma experiência, com resultados diferentes, mas é essa sensação quase absurda da repetição, que é, ao fim e ao cabo, a existência humana. E a corrida também. Chega a ser angustiante. Há quem o considere pornográfico, porque aqui a componente do sexo está bastante dura, presente, claro. e de forma crua, mas é uma experiência daquelas. Este livro vale bem a pena. E como tem uma carga de sexo bastante generosa este livro, eu trouxe um livro acabadinho de sair, que eu li e que é extraordinário. Chama-se O Sexo das Mulheres. É de uma ensaísta francesa bastante jovem, e o que ela decide fazer é tão somente isto, é escrever sobre tudo aquilo que ela sabe e não sabe sobre o seu sexo. Seja anatomicamente, seja a relação social que nós temos com o sexo e como é que as mulheres vivem o sexo. E eu tenho tu tens esse desejo de escrever uma história antiga, Nunca Serás Capaz. Eu tenho um outro que é Entender as Mulheres, e sinto que nunca vou ser capaz. E, portanto, quando apanho um livro que me tenta explicar como é que funciona, e ela fala muito para mulheres, mas também para homens, perceber o que é que estimula uma mulher, onde é que está a gênese do prazer, como é que se vive a relação sexual, como é que se vive o encontro com o outro, a expectativa do homem, a expectativa da mulher, e que os homens nunca entenderão como é que funciona o corpo feminino, porque muitas das vezes até as mulheres têm dificuldade em entender, porque havia muito pudor, mentalidades muito fechadas de relação da mulher com o corpo, e ela faz isto de uma forma muito simples, muito agradável de ler, com momentos duros, porque a primeira vez que ela teve noção de que havia uma coisa que era o sexo, ela viveu com a família os primeiros anos de vida na Polinésia, e na Polinésia era muito natural os tios violarem as sobrinhas, e a irmã dela mais velha é violada por um tio, e aquilo foi um choque. De tal maneira que foi um choque que isso passa a fazer parte muito da vida dela, e no grupo de amigas delas, elas definiram que aos 13 anos tinham que perder a virgindade porque tinham que resolver esse assunto, e não queriam conhecer o sexo através da violência. E então ela, a partir daqui, faz um retrato muito, muito interessante sobre o corpo da mulher, mas também a forma como as mulheres
vivem o seu corpo e a relação com o corpo de outrem. E é um livro extraordinário e que vale muito a pena. Chama-se O Sexo das Mulheres, da Anne Acrich. Mas tu no Porto aconselhaste-me esse livro. Aconselhei e é Mas eu ótimo. depois fui ao supermercado comprar uma garrafa de vinho, esqueci de comprar o livro. Olha, Mas hei de comprar, sim. vamos agora para a poesia. Vamos. Eu não tenho o livro que tu sugeriste, tenho aqui na obra completa do Torga. Tu escolheste O Orfeu Rebelde, do Miguel Torga, que é um livro, que é um grito do Torga de revolta e de rebeldia, que ele está capaz de virar o mundo do avesso. E isso, do pouco que eu te conheço, mas já vou conhecendo alguma coisa, eu percebi logo porque é que este livro te marcou tanto. Tu entendes este grito de revolta e também o interpretas à tua maneira. Sim, eu até tenho no poema do Orfeu Rebelde, canto como sou, canto como um processo, por aí fora, eu identifiquei a minha maneira de cantar. Ou seja, tenho essa veleidade de que todos vamos tendo, não é? Lemos e há livros que que parecem que foram escritos para nós. Já toda a gente teve essa sensação, pelo menos com um ou outro livro. E esta característica quase inconsciente, como é óbvio, biográfica, alguém está a escrever aquilo que nós pensamos, é uma coisa que nos motiva muito a descobrir cada vez mais letras. Isso acontece muito na música. Muitas vezes, felizmente, disseram, olha, esta letra era exatamente aquilo que eu estava a pensar. Pronto, o Orfeu Rebelde era aquilo que eu estava a sentir e que eu estava a pensar. Para além disso, é um livro extremamente musical. Eu tenho um projeto que se chama OR, Orfeu Rebelde, que nós apresentámos numa curadoria que eu fiz em Oeiras também, que sou eu, o Pedro Paixão da minha banda, agora o Hugo na bateria, o Rui Sidónio dos Bizarra e o Miguel Fonseca também dos Bizarra, agora esta é a nossa formação, e não cantamos, não vou dizer isso, gritamos poemas do Miguel Torga e do Orfeu Rebelde, em particular, porque a característica tutelar, granítica deste livro faz-me vê-lo como se quase fosse um livro de letras para música pesada, letras de heavy metal. Nós fizemos vários poemas, Orfeu Rebelde, O Letreiro, por aí fora, e queremos, de futuro, quando o tempo nos permitir, queremos fazer um álbum completo, só com poesia do Torga, porque não só o grito de rebeldia, não só o conteúdo, que é belíssimo, não é? Uma beleza cortante até, mas também, neste caso, a forma como está escrito é-nos extremamente natural de querer musicá-la de alguma maneira. E foi assim que o fizemos, com partes agressivas, com vozes agressivas, com guitarras elétricas, com bateria também. Portanto, fizemos um disco, um EP, que se chama Cada Sou Como um Grito, que também é uma citação daí dos poemas do Orfeu Rebelde. E claro que eu leio muita poesia, continuo a consumir muita poesia, é um estilo que eu adoro e ao qual quero regressar também, eventualmente, porque tenho algumas coisas escritas para livros novos. E eu tenho uma opção pelo Miguel Torga, que é, já li muita coisa dele, aliás agora estou a começar a ver, ainda não vi tudo, na RTP1, algumas adaptações de alguns dos contos dele, o Alma Grande, por aí fora. E há bocado estavas a dizer que, pronto, eu vou tendo o atrevimento, por assim dizer, de escrever sobre um Portugal que não está a ser muito presente nos livros. O Portugal do Torga, está, numa certa altura, estando presente nos livros, Aquilino Ribeiro, por aí fora, também foi desaparecendo esse Portugal lendário, esse Portugal rural, esse Portugal da superstição, mas também de como as pessoas resolviam nas suas aldeias. Não sei se conhecem o conto Alma Grande, mas o Alma Grande é uma pessoa que vai fazer a eutanásia aos doentes. Claro que pode. Os Novos Contos da Montanha. Sim. Tem lá um conto que
que é o abafador. O abafador, sim. Que é um homem que vai a casa. Deve ser o Alma Grande. É o Alma Grande. É o Alma Grande. É o Alma Grande. Abafador. O trabalho dele é ser o abafador, Abafador. mas o conto chama-se Alma Grande, que é o nome dele, que vai... Ele com uma almofada, põe a almofada na pessoa que está muito doente e mata a pessoa. Ele vai eutanasiar. E foi lembro-me perfeitamente ser miúdo e ler esse conto e o impacto que aquilo teve em mim. O Orfeu Rebelde, o livro de poesia, tem esse impacto do Torga, só que é um impacto mais direto. Porque é curioso, porque eu escrevo letras e escrevo poemas. E já dizia o Jim Morrison, dos The Doors, que as letras também eram uma espécie de poesia, que devia de ser elevado. E é engraçado porque não há muitos anos, penso que o ano passado ou há 2 anos, foi um letrista e não um poeta que ganhou o Nobel da Literatura, o Bob Dylan. E é muito curioso porque Miguel Torga é aquele escritor que nós contactamos na escola, vamos ler Os Bichos, etc. E é incrível esse livro e esses contos, mas se nós mergulharmos um bocadinho mais no universo dele, vemos uma definição. Eu gosto muito de ler coisas assim. Vemos uma definição do nosso país. Nós estamos a dizer que somos um país de poetas, eu não sei muito bem o que é que isso quer dizer, se somos um país, como se costumava dizer na Brandoa, tu és um lírico, ou seja, és alguém que pensa muito ou que estás a sonhar, mas as coisas não são bem assim, não há essa realidade. Há muitos bons poetas em Portugal, mas eu acho que o Torga consegue de alguma forma circunscrever aquele Portugal telúrico da terra, das aldeias, das noites de tempestade, sem luz, sei lá, do abafador que vai retirar as pessoas do sofrimento num país profundamente católico na altura, e ainda hoje em dia discutimos, não é? Se a eutanásia é uma coisa, e discutimos porquê, apesar da laicidade do nosso país, discutimos porque temos valores que nos foram incutidos pela moral católica. E é muito interessante porque eu acho que ele também era, e nós sabemos também pela vida dele, pelas suas passagens pela prisão, um autor muito destemido. Pronto, e o Orfeu Rebelde é um livro completamente destemido, é um livro é quase como uma pessoa que vai gritar por uma montanha. Portanto, é um livro que não dá para recitar, tipo aquelas récitas que fazemos da poesia. Foi um livro que eu peguei, foi um convite que eu tive de uma editora para fazer um EP. Um EP é um disco mais pequeno, pronto, com 20 e tal minutos, mas depois nunca mais pegámos nisso. Depois viemos interpretar aqui ao vivo, também no conceito daquele pequeno festival que nós organizámos, com muita improvisação, à mistura, mas é um livro que eu ofereço muitas vezes. Aliás, já agora, ficas aqui com a cópia, depois eu arranjo outro. É para ti. Não é uma primeira edição, é uma quinta edição, mas foi o livro que está todo sujo, mas pronto, os meus livros estão todos assim. Eu gosto muito de oferecer esse livro, porque realmente é um livro que nós devemos ter. Esse vem lá da biblioteca. Pega lá. Pronto. Troca por troca. Então agora tenho aqui este livro. Não. Ótimo, pronto. E eu acho que é um livro que devemos ter de poesia e de conhecer, porque lá está, permite-nos, os contos e a prosa permite-nos conhecer o Portugal rural, o Portugal quase revolucionário também, os diários. Por exemplo, é um autor que me fascina muito e é um autor do qual eu ainda irei fazer um disco inteiro. Até o próprio nome dele, pseudónimo, é um nome fabuloso. Ele tem uma sonoridade quase, eu não diria germânica, mas uma forte, não é? Se fizer o disco Orfeu Rebelde e chamar o disco Torga, até as pessoas lá fora vão dizer, pá, grande nome, o que é isso? Eu disse, olha, é o último nome bueno. E ainda tenho que visitar alguns sítios por onde ele passou, porque é um autor fascinante. Não sei se foi o único autor português que eu trouxe
Não foi. Não foi. Já que vai visitar os locais onde ele passou, vá a São Leonardo da Galafura. Ok. Tem uma árvore enorme onde se vê o Rio Douro a serpentear todo por ali, vê-se as cascatas, os degraus onde está o vinhedo. Os calcos, sim. E tem a planta torga a sair de umas pedras. O pseudónimo dele é baseado naquela planta, que Perfeito. é uma planta muito resistente à chuva, a tudo, à intempérie, e nasce entre aqueles pedregulhos. Muito bem. E está lá uma capelinha que tem um poema dele. Como é que se chama a terra? São Leonardo da Galafura. São Leonardo da É Galafura. onde está o famoso negrilho, a árvore que ele refere muitas vezes. Cá embaixo tem o sítio onde ele ia, uma espécie de uma taberninha, não sei se isso já foi modificado para café. Porque Vou à nós, mesma. Quando fui à visita, entramos lá, serviam um café e também era uma venda também. Eu digo venda no Algarve. Venda, sim, loja, venda. Sim. Venda de um lado, vendem coisas, vendiam frutos, cereais, secos, cereais, e do outro lado era a taberna. No lado da taberna estava o homem, no lado dessas vendas de carvão e grisel, que eles chamam, no Algarve chamam grisel, à ervilha seca, e termoços e essa coisa estava a mulher. Pronto, mas aquilo já só estava taberna e café. Tem que ir visitar. Eu gosto de fazer esses roteiros. Muito obrigado pela sugestão. O negrilho. Mas fica fascinado. Eu não me contive e no tempo que lá estive a ver aquilo, eu fiz um poema sobre as vindimas de 2 páginas. Tenho que ir lá escrever o meu disco. A correr, porque não me Que podia é inspirador, demorar. claro. Tinha que se cumprir os horários dos autocarros. E eu fiquei fascinada por aquela paisagem. Eu adoro o Douro e Lindo, o Torga lindo. tem imensos livros Sim, sobre Vindimar, sobre o Douro. Olha, nós Sugestão. temos que acelerar. Eu tenho foi a aqui senhora que me o deu. livro que escolhi como contraponto, porque foi um livro que marcou muito e também é, à sua medida, um grito feito de poesia. O Horto de Incêndio, do Alberto. É um livro extraordinário, por 2 razões. Tem uma primeira parte, que é o Horto de Incêndio, e onde ele usa a imagem do fogo enquanto fogo de paixão, o fogo do amor, aquilo que nos move, que nos faz crescer, mas também o fogo enquanto destruição. Este é um livro já do fim da vida do Alberto, que era um homem de excessos, que viveu intensamente a noite de Lisboa, um poeta extraordinário com um livro que reúne a obra toda dele chamada Medo, que é incrível. E este livro tem aqui um outro elemento também extraordinário, que é o Alberto, em 96, foi convidado a participar num espetáculo chamado Os Filhos de Rimbaud, que juntou poetas, músicos, Sérgio Godinho, que reinterpretaram a obra do Rimbaud. E o Alberto foi dizer um poema nesse espetáculo, e o poema chama-se Morte de Rimbaud. E ele disse o poema de uma forma muito intensa, e ninguém sabia, só se soube pouco tempo depois, as pessoas foram ler o poema, e ele neste poema anunciou ao Coliseu dos Recreios que ele ia morrer dentro de poucos dias. E, portanto, é uma performance e um gesto poético da parte dele, de uma enorme coragem e feito sem ser de forma panfletária. Ele fez um poema dedicado à morte do Rimbaud e foi um dos momentos altos da noite, e ninguém sabia que ele estava ali a anunciar a toda a gente que ele estava nos últimos dias de vida e que ia morrer daí a pouco. É um livro que me marca muito, e um escritor que eu acho que injustamente está bastante esquecido. Os poetas tendem a olhar para o Alberto quase como se fosse um poeta kitsch. Foi muito popular, e quando se é um poeta muito popular, isso é mau para os poetas, porque os outros poetas não gostam de poetas populares. E, portanto, se puderem, leiam, que é um ótimo livro de poesia. Vamos agora até ao Brasil. Vamos até ao Brasil. Escolheste Torturado, de Itamar Vieira Júnior, e vamos para aquele universo que nós nos habituamos nos anos 80
a ver na telenovela. Exatamente. Não é? A Bahia, o sertão, aquela pobreza extraordinária, em que o Itamar Vieira Júnior, que ganhou o prémio Leia com este livro, acabou, foi a melhor coisa que lhe aconteceu na vida, foi a pandemia. O livro saiu em Portugal, pouco ou nada vendeu. No Brasil também não vendeu grande coisa. Fechou-se tudo para a pandemia e, de repente, na internet começam as pessoas a dizer: ali o Torturado é incrível, passa a palavra e já vendeu 1 milhão de exemplares só no Brasil. E, portanto, mudou a vida dele por completo. Diz-me lá, o que é que tu gostaste deste Esteve em Portugal há pouco tempo. Esteve o Itamar a apresentar Salvar o Fogo. Salvar o Fogo, que é uma espécie quase de continuação Sequela, deste, ok. porque há alguns personagens do Torturado que vão aparecer neste livro, que é ótimo. Eu confesso que tinha uma ideia errada do Brasil. Tinha uma ideia que, como muitos portugueses tinha, minimizava um pouco a cultura brasileira. Custou-me a aprender a profundidade e originalidade da cultura brasileira, que não é de todo um sucedâneo da cultura portuguesa. Tem, obviamente, as suas influências lá, mas é uma cultura muito própria, um encontro de culturas, aliás, que nos é profundamente desconhecido. As novelas que eu via na altura, as novelas sobre esses assuntos, eu agora não revejo as novelas, mas sinto exatamente que elas são ou eram um retrato fiel, feito para o formato de televisão, não todas, mas não só da antiguidade brasileira, mas também do seu tempo contemporâneo. É curioso porque no Novo Mundo, entre aspas, quando nós cruzamos o oceano e temos da parte do Brasil as novelas, dos Estados Unidos Hollywood, e nós chegamos lá e a primeira sensação que nos dá é que estamos dentro de um filme, ou estamos dentro de uma novela, porque as coisas são tão parecidas e tão bem retratadas. Comecei-me a interessar mais pela cultura brasileira quando comecei a viajar para o Brasil, mais pela poesia, o Álvares de Azevedo, por exemplo, O Augusto dos Anjos. o Augusto dos Anjos, os mais decadentistas. E depois comecei-me a interessar pela literatura, também comecei a achar curiosa a relação entre os escritores portugueses, acho que o Machado de Assis e o Essa tinham ali não era bem um conflito, mas ali umas bengaladas, umas polémicas, e há 2 momentos em que eu acho que finalmente comecei a perceber a beleza, não oculta, mas oculta, pelo menos para mim, da cultura brasileira. O primeiro momento deu-se quando nós, nos Municipal, fizemos um álbum sobre o terremoto de Lisboa e eu quis encerrar o disco com a Lanterna dos Afogados dos Paralamas do Sucesso. Até há um livro agora, um autor muito famoso que eu tenho lá também, que também me deram no Brasil, para além do Torturado, que inspira a letra dos Paralamas do Sucesso. Agora não me estou a recordar, mas penso que é do Jorge Amado. Um livro... É do Jorge Amado. Qual é que é o nome do livro? Pois é. Sobre um pescador marinheiro. Somos um pescador. A Lanterna dos Afogados era exatamente o bar onde se reuniam os pescadores Ok. e os marinheiros. É capaz de ser para aí um Mar Morto. Mar Morto, exatamente. Tenho lá uma edição antiga que me deram agora, mais um livro que tenho lá para ler e agora mais um. E nesse momento eu chego ao pé dos meus colegas e os meus colegas disseram: não estamos a entender a relação entre um disco sobre o terremoto, um disco tão pesado, com influências do Voltaire e da filosofia e do poema do desastre de Lisboa. E eu disse-lhes: pois, mas no meio disto tudo, desta miséria, desta desgraça toda, houve um renascimento europeu, houve um renascimento de Lisboeta, houve um renascimento de Portugal. Portanto, eu não quero fazer um livro que tenha só uma nota de destruição, quero fazer um livro que tenha uma nota de saudade, de esperança, e foi na Lanterna dos Afogados, dos Paralamas do Sucesso, que eu encontrei esse contraponto. E consegui explicar aos meus colegas que estavam muito chocados: mas isto é uma canção de uma novela. E assim, está bem, mas nós não vamos fazer tralalá, nós vamos fazer uma coisa
há Moonspell, há Type O Negative, Doom, Gótico, por aí fora. E eu tenho uma pequena editora, tive uma editora de livros, mas desisti, que é muito complicado, e passámos só a fazer discos, e eu trabalho com bandas, principalmente na área do metal, portuguesas e brasileiras. Por enquanto ainda não assinamos outras nacionalidades. Penso que as bandas portuguesas merecem a oportunidade e merecem também beneficiar dos conhecimentos que nós já temos, e comecei lá está, a assinar bandas brasileiras. Uma das bandas que assinei é de BH, de Belo Horizonte, que são os The Mist, e tem eu ouço desde os anos 80, porque o metal brasileiro tem uma história incrível também, como praticamente tudo no Brasil, são histórias incríveis, de superação. E o vocalista, que é o Vladimir Korgi, deu-me este livro e falou muito sobre ele, sobre as coisas que estavam aqui, sobre o quanto ele acha este livro autêntico e genuíno, sobre uma certa porção do Brasil, um Brasil rural, místico, também com a sua própria mitologia, dos santos, dos encantados, dos, como é que eles chamam, dos terrenos, e eu quando li este livro fiquei absolutamente fascinado. Eu trouxe o livro do Brasil, portanto é um livro que não tem, penso que não há uma, normalmente de vez em quando os brasileiros dão um jeitinho ao português para o livro sair no mercado, mas ele trouxe-me o livro e eu li, também tenho o Salvar o Fogo, e fiquei absolutamente encantado, porque os encantados são a grande personagem deste livro, preso logo desde a primeira cena das duas irmãs. E porque é um livro também sobre os invisíveis. É um livro também sobre os invisíveis. Não será um livro sobre os subúrbios, talvez, mas tem essa onda, digamos assim, tem esse rebuscar de personagens que o tempo vai olvidando ou vai esquecendo. Eu acho que o Itamar, e também o sucesso que tem tido no Brasil, é porque existe definitivamente uma grande necessidade e uma grande sede de livros identitários, ou seja, que nos recordem um pouco, porque nós de vez em quando vivemos um pouco nos extremos, é branco, preto, mas não há área cinzenta. E este livro é um livro sobre um Brasil que sai da colonização portuguesa, que repete os mesmos vícios e de como as pessoas os superam, como é que superam a escravidão, como é que superam o trabalho. O livro, de vez em quando, eles trabalham tanto, de sol a sol, que nós até ficamos cansados, não é? E moídos. É um livro lindíssimo, e já tenho o Salvar o Fogo. Eu acho que eu não fazia a mínima ideia que era o Itamar. Lá está, nas minhas viagens, tenho a sorte das pessoas me darem, de vez em quando tenho problemas com o excesso de bagagem, mas de me darem imensos livros de poetas, porque sabem que eu tenho muito interesse por isto e gostam de me dar o que de melhor agora se está a fazer. Não é o que de melhor, não vem se calhar dar um livro autoajuda ou dieta baiana de sumos verdes, não, vem-me dar o livro que acham... Mais lhes tocou. E que me vai influenciar de alguma maneira, porque eu já estou a planear, claro, juntamente com o Vladimir, isto haja tempo para tudo, fazer um disco luso-brasileiro para sair na minha editora, exatamente sob o encontro deste tipo de mitologia brasileira, da roça. Nós também contactávamos de vez em quando até no sítio do Pica-Pau Amarelo, que o meu sobrinho agora começou a ver, com 4 anos. 4, não é? 4. E também a mitologia portuguesa, por exemplo, que vem do Torga, ou que vem das viagens do Diabo em Portugal, da editora Apenas, da mitologia. Provavelmente iremos fazer um encontro sobre isto. E ele disse que a próxima vez que eu estiver em Belo Horizonte me vai levar a ver os Santos. E eu vou gostar muito dessa experiência. Vocês perceberem, o fim da escravatura no Brasil não significou o fim da escravidão. Há muita gente que em roças, seja de cana-de-açúcar, seja do que for, trabalham dentro de uma quinta e o que ganham do trabalho gastam a comprar a comida, a dormida, tudo, aos donos da quinta. E, portanto, eles vivem num sistema de escravatura liberal, por assim dizer, e é um espaço também onde nós sentimos aquilo que se chama o sincretismo, que é a mistura
todas as religiões, porque eles sintetizam o espiritismo do Allan Kardec com a religião católica, com o candomblé, misturam tudo e aquilo bate tudo certo e cria um universo muito particular. E é o Brasil, depois de muitos anos a ter romances que só falavam sobre a classe média deprimida a tomar Prozac e cheia de problemas existenciais, e de repente há um escritor que diz e o resto do país? E quem não vive no Rio e em São Paulo? As histórias dessa gente. E o Brasil reencontrou-se com as suas raízes e com a sua história, e é o segredo também deste livro. Essa sinceridade que eu encontrei no último livro que nós vamos falar, e por isso é que eu percebo também que tu gostes muito do Torturado. Para dialogar com o Torturado, eu trouxe um livro que a edição atual não é assim, é maior, e junta os vários livros deste escritor mexicano, chamado Juan Rulfo, é o Pedro Páramo. O Juan Rulfo tem 3 livros, é A Planície em Chamas, é o Pedro Páramo, são os dois assim grossos, e depois tem um livro de pequenos contos, e é a obra toda dele. E ele é muito marcado. Eu trouxe aqui, vocês verem, esta é a biografia do Juan Rulfo em banda desenhada. É uma edição colombiana, muito bonita, como veem, tons de sépia. Porquê? Porque na Revolução Mexicana houve uma perseguição muito grande aos católicos e os avós do Juan Rulfo foram assassinados à porta de casa, à frente dele. Chegaram os revoltosos, chamaram os avós à porta, ele estava a viver com os avós, e eles perguntaram se eles eram católicos e mataram-nos logo ali. Portanto, a questão da morte e da religião vai marcar o Juan Rulfo. Este livro é a história de Pedro Páramo, que a mãe chama e lhe explica: olha, eu herdei uma fortuna da minha família e quando me casei o teu pai tomou conta de tudo e a partir daí deixou-me ao abandono, a mim, a ti e a toda a gente. E o Pedro Páramo vai à cidade onde vive o pai para tentar enfrentá-lo, e o que vai encontrar é uma cidade de gente morta. E, portanto, é uma metáfora do México, onde a questão da morte está muito presente, e ele sente toda aquela gente está morta. E é um livro duro, que nos leva ao coração do que é o México, da cultura mexicana, e tem uma coisa muito curiosa. O Juan Rulfo, que escreveu pouco, mas tinha muita graça, perguntaram-lhe: explique lá como é que você fez o livro. E ele disse: foi muito fácil. Eu escrevi o livro. Depois, no fim, atirei as folhas ao ar, elas caíram, eu rasguei umas, deitei outras ao lixo, juntei tudo num maço e como ficou, fiz o livro. E ele disse: e como é que você entende o livro? E ele, sinceramente, até hoje não entendi. E ele tinha esta graça sobre a sua obra, e é um livro que a mim me marcou muito e é das coisas mais extraordinárias que já li. Eu também já li. Quem me deu esse livro, por acaso, esse O Planície em Chamas, foi o José Luís Peixoto, que é uma grande influência dele também. E bate certo, é um livro poderosíssimo. Sim, sim. Tua última sugestão é um clássico do Nós Leitores, e penso que é obrigatório, todos os convidados escolhem um livro do Eça de Queiroz. Tu fugiste aos Maias, já tivemos várias vezes os Maias aqui, e tu foste para a Cidade e as Serras, para esse eterno conflito entre a urbanidade e a ruralidade. Onde é que está a felicidade? É nos gadgets e nos aparelhos das cidades ou nas fragas e cabrinhas do mundo rural? É uma boa questão. Para mim, se pudesse, estava já entre as cabrinhas e as fragas. Mas a vida não é assim. Eu, o que me lembro mais da Cidade e as Serras, eu trouxe aqui um livro. Eu tenho várias edições das Cidades e as Serras, mas trouxe aqui um que comprei uma vez num alfarrabista, que ainda até tinha uma marcaçãozinha do Essa, aqui em pequenino, que até tem os PHs e tudo. Uma vez houve uma senhora que foi a um concurso de televisão, e ela era especialista em A Cidade e as Serras. E eu, por acaso, estava a ver esse concurso e acertei muito mais questões que essa senhora, e fiquei assim: um dia, se houver assim um concurso sobre a Cidade e as Serras,
E lá, há livros que eu já li, podia ter trazido montes de livros, podia ter trazido Robinson Crusoe, provavelmente foi o livro que eu li mais, mas queria trazer mais portugueses. Estive indeciso entre a Capital e a Cidade e as Serras, mas decidi pela Cidade e as Serras porque, lá está, é um dos livros que não falta nas minhas estantes desarrumadas. Eu devo dizer uma coisa, eu saí de casa, dei a volta à Alcobaça, depois assim esqueci-me de pôr os livros que íamos falar no saco, porque não sabia se eram necessários ou não. Estacionei à porta da minha casa, não na garagem, mas estacionei à porta da minha casa, fui lá acima e o meu escritório é pior que ele, sou mesmo o quarto da minha mulher, o boudoir. Está mau, está num estado, livros, discos, encomendas, etc. E eu demorei 1 minuto a trazer estes livros. Eles não estão todos no mesmo sítio, estão lá com a minha organização. Peguei no Bom Demónio, peguei no Orfeu, peguei na Cidade e as Serras, pronto, por acaso peguei neste, tenho lá outros ao pé. E é, na minha opinião, a história das histórias melhor contadas de sempre. O Essa era genial. Custa-me, como português, o Essa não estar internacionalmente ao nível de um Victor Hugo, por exemplo, de um Balzac, porque não percebo porque é que não está. Porque eu uma vez tive uma oficina com uma professora e uma autora brasileira também, e eu disse-lhe se o Machado de Assis e o Eça Queiroz entrassem num ring box, o Eça Queiroz levava um assalto para dar cabo do Machado de Assis, que é um grande escritor, mas que não é páreo, não é? Como eles costumam dizer para o nosso Eça. A história é conhecida, provém de um conto já integrado no volume de contos que era a Civilização, muito parecida, ali em 10, 15 páginas. Ele fez uma história tão bonita que eu, pronto, não sabendo o que ia na cabeça do Essa, acho que ele não resistiu em fazer um livro completo. Esse é o livro... Há muitos livros hoje em dia, e agora não vou fazer juízos de valor, nem falar com desprimor de autores, mas para mim A Cidade e as Serras é quase como um livro de autoajuda. Se eu estou assim um bocado down, ou assim um bocado... isto não vai correr bem, ou eu vou ler A Cidade e as Serras exatamente para ter esse lampejo de simplicidade. Uma das minhas visitas também vai ser lá acima, a Casa de Tormes, penso eu, porque eles servem as favas e a canja, e quero dormir na enxerga também, e quero ler metade de um jornal, tal como eles dividem o jornal, e é muito curioso porque nós não vivemos num mundo de simplicidade. Nós hoje em dia a simplicidade chamamos o minimalismo, e o minimalismo é uma bandeira, e depois também é uma bandeira política, e depois é muito chato, porque depois as pessoas vêm dizer tu tens um carro assim, tens de ter um carro não sei o quê, ou se calhar tens umas botas assim, e é tudo muito chato. E aqui este livro é a simplicidade e não o minimalismo, quais são duas coisas bastante diferentes, elevada a um livro, a uma literatura que, sem dúvida, é magnífica, é redentora, quase, não é? A evolução daquelas coisas que picavam, dos megafones, do jantar atrapado no elevador da cozinha, essas modernidades todas, fim de século, não é? Para depois ter 2 ou 3 livros, estar a ler, acho que provavelmente é o Dom Quixote, acho que ele está a ler no fim, e é muito bem contado, através de uma amizade profunda, uma aventura profunda, todas as personagens são magníficas, é mesmo juntamente com o Zorba o Grego ou o Bom Demónio, é mesmo dos meus livros preferidos. E estás aí com o Café que Anima-me na mão, que é o meu último romance, não tem uma cena da Cidade e as Serras, mas para os conhecedores dos livros do Essa, eu tenho um jantar aí, que é decalcado do jantar da Capital. O livro do Essa em que o poeta vai para Lisboa, o Artur Corvelo, acho eu, e depois fazem-lhe umas maldades. E lá está, não é um livro do Essa, está muito longe em todos os termos, mas tem uma parte que é completamente... Mas faz umas maldades com ministros e... Sim, até no livro do Essa, eles são, penso eu, 13,
no jantar que o Artur Covello está a pagar e a organizar o jantar literário, e depois não podem ser 13 por causa da superstição de serem 13 à mesa, vão buscar uma pessoa à rua, tipo um indigente que estava lá ali no Chiado, que se chama o Senhor Galinha, e o empregado do meu livro é o Senhor Galinha também. Pronto, fica aqui um inside tip, não é? Olha, mas tu falaste de uma coisa que eu esqueci-me de dizer há pouco, que o Cidade e as Serras parte de um conto pequenino da civilização e que ele depois expandiu claro. para a Cidade e as Serras. Uma história antiga, o Jonathan Littell escreveu os 2 primeiros capítulos e lançou aquilo. E teve um impacto tão grande nos leitores que lhe diziam, é só isto, que ele decidiu escrever mais 5 Ok, não sabia. e lançar final, o romance, porque o original eram só os 2 primeiros capítulos. Ele depois escreveu os outros 5 para fazer o romance. Vamos chamar romance a esta experiência extraordinária. A minha sugestão para dialogar com a Cidade e as Serras do Essa, viste? Eu ponho ao mesmo nível. Estou-te a tratar como poucos. Trouxe o livro do Fernando Ribeiro, Café Canimambo. Quem leu O Bairro Sem Saída e aquele universo de subúrbio, nós aqui vamos para alguns personagens desse, não são os mesmos personagens, são outros, mas personagens semelhantes do universo de subúrbio, que fazem as férias na Lagoa da Albufeira, em Sesimbra, e é uma forma de viver as férias muito particular, muito intensa, muito genuína. Eu recordo-me de fazer férias parecidas com estas, mas lá em cima, todos nós vivemos coisas desta maneira, e o Fernando constrói aqui. Há um elemento que é o interesse que vai agarrar algumas pessoas, que é um thriller. Temos ali uma história para desvendar um estranho caso, e ele vai juntar vários personagens que seriam improváveis. O Vítor Batista, o ex-jogador do Benfica, aqui já na fase decadente e ultra-alcoólico. Vamos ter um ministro que tem um demónio na sua vida e que é essa relação que vai gerar o thriller. Temos um jovem trabalhador das obras que tem uma obsessão pela namorada, a Sandra, que a gente falou no domingo, estivemos a apresentar o livro no Porto, e eu falei, é dos livros que tem a melhor coleção de metáforas sobre glúteos femininos que eu já vi, porque ele gosta tanto do rabo da sua Sandra que está sistematicamente a falar nele. É enquadramentos com o pôr do sol, é com a paisagem, tudo serve para ver o rabo da Sandra, e é um livro muito interessante porque, mais uma vez, é trazer um Portugal que, por norma, frequenta pouco a literatura, e a literatura esquece dele, e que o Fernando retrata muito bem. Explica-me lá, de forma sucinta, porque já estamos aqui a ultrapassar todo o nosso tempo. Peço desculpa. Não, a conversa está boa. Tu sentias também necessidade de contar, porque há aqui histórias que também são tuas, este ambiente de revisitar estes verões verdadeiramente felizes, anárquicos e... Talvez, sabes que eu não racionalizo muitas as motivações. Eu tenho 2 motivos para escrever. Um é para me divertir, é um bocado também o relaxar da música, das viagens, etc. Porque eu acho que, apesar de ter tido a sorte, não é, de viajar muito com a banda, as melhores viagens que fiz foi sempre dentro da minha cabeça. E essas vou continuar a fazer, mesmo quando o corpo já não der para o rock and roll. E, por outro lado, sinto uma necessidade, de vez em quando, eu vou utilizar esta palavra, mas não me levem a mal, mas parva de parvoíce, de haver na sequência da diversão, de imortalizar um pouco estas histórias, porque, apesar, de vez em quando, da crueza do livro, também há muito humor, e são histórias rocambolescas, quase, que me lembra todo aquele universo com que eu cresci nos anos 80 e um pouco também nos 90, que era o universo também um pouco do absurdo, não
da cultura ou da arte, porque eu ia contactando, mas do absurdo das coisas que se cruzavam na minha vida. Eu vi o Vítor Batista marcar esse golo para beber um bagaço. Eu vi ou assisti mais ou menos à cena de porrada do Velázquez, ali que parecia um filme do Chuck Norris. Portanto, essa vivência, por assim dizer, quase que faz jus àquele ditado. Isto dava um livro. Nunca ninguém me disse isso. Isto dava um livro, dava um filme. Mas disse eu. E depois, quando tive o convite da Penguin para escrever, primeiro comecei logo pelo Bairro Sem Saída, que é uma ficção livre, inspirada no bairro onde eu cresci, no bairro da Brandoa, que era um bairro clandestino, de construção clandestina. Também há muita mistura entre ficção e alguma realidade, alguma factualidade das coisas que aconteceram nessa pequena aldeia urbana. E depois, na sequência desse livro, eu queria escrever outro romance, decidi fazê-lo, não nos mesmos moldes, mas aproveitando algumas das coisas do Bairro Sem Saída e torná-lo mais estival, porque eu começo por objetivos muito simples. O meu primeiro objetivo do Café Canimamba era que o livro se passasse na praia. Portanto, queria fazer um livro na praia. Praia, o que é praia para mim? Não é o Algarve, nós não tínhamos dinheiro para ter um timeshare ou uma casa no Algarve. A praia que eu ia, Lagoa da Albufeira. Lagoa da Albufeira, o que é que havia lá? E a partir daí é que eu começo a construir a teia toda e, como te disse, no Porto, as histórias vêm um bocado ter comigo. Basta eu ter um tempo para me sentar e lembrar-me delas e escrever. Portanto, essa é a minha necessidade, não sei se é necessidade, se é um vício. Pronto, que eu, como sou músico, tento sempre, não é uma questão de pudor, mas tento sempre, eu não sinto nenhum chamamento a dizer Canimambo e vou atrás dele tipo filme zombie. Não, mas gosto de escrever, divirto-me imenso a escrever lá em casa, depois a meter o fecheiro Word com a voz lá do computador para a Sónia ouvir o livro como se fosse um audiolivro. E de vez em quando dou-me por mim a fazer uma coisa que é muito saudável, que é rir-me sozinho enquanto estou a escrever os livros, apesar da seriedade dos assuntos. Isto trata de obsessões sexuais e de demónios e de deputados e ministros e donos de lojas de brinquedos, e é assim um cocktail tão improvável que me dá prazer juntar essas peças. Não é como um puzzle, não fica tudo certinho, fica assim tudo um bocado meio... Tipo, imagina uma pessoa vai fazer um puzzle, é uma paisagem, não sei do quê, mas aquela paisagem tem ali um toque, não é? Um toque, uma assinatura diferente. Lá está, e como já fiz este e já fiz o Bairro Sem Saída, agora não posso ficar pelos 4 capítulos que já escrevi, mas já estou a escrever outro, também sobre Portugal, também sobre personagens ditas invisíveis, mas esta feita mudei-me. Qualquer dia escrevo um livro no Norte, ou o Minho, porque fiz sobre a Brandoa, Lagoa da Albufeira, foi um bocado para o Sul, e agora, como estou a viver no centro do país, estou a tentar escrever um livro com um registro um bocado western, porque, ao fim e ao cabo, aquilo é o oeste de Portugal e vamos ver como é que corre. Pode ser que para o ano tenha novidades. Vamos ficar à espera. É um ótimo livro e, se eu tivesse que o comparar a alguma coisa, falamos disto no domingo, isto é a tradução para português e para a literatura de um daqueles filmes italianos da Sofia Loren ou, em última análise, o Feios, Porcos e Maus do Ettore Scola. Toda aquela anarquia, toda aquela gritaria, aquelas confusões. E este romance é isso. É o que eu sinto. Não será tão bruto e escatológico como o Feios, Porcos e Maus, mas anda lá muito perto e é a beleza das coisas que as pessoas tendem a dizer que não são bonitas. E é essa beleza, essa força telúrica que a gente encontra neste ambiente que torna o livro verdadeiramente interessante, e eu acho que não vão dar nada por mal emprego o vosso tempo com estas histórias, porque o melhor elogio que lhes posso fazer é dizer é um livro que sente que tem um coração a bater. E isso é muito bom, quando a gente lê qualquer coisa que tem vida própria, tem um coração que bate, não é um exercício eminentemente racional.
E este livro tem essa vida e, portanto, é uma ótima leitura, ainda por cima lê-se num instante. E se ficaram tão entusiasmados, ele está ali à venda, portanto, podem comprar à Fernanda. E eu consegui arranjar um multibanco? Exatamente, tem tudo. Aceitamos tudo, MBWay, tudo. E aproveitem porque é um belíssimo livro. Fernando, foi um prazer Tito, conversar contigo. mais uma vez, sempre um prazer. Muito obrigado. As tuas leituras são ótimas e a gente vai se encontrar mais vezes, de certeza Já em absoluta. outubro agora. Nós voltamos, quer o público estar cá, quem nos está a acompanhar através do streaming, nós voltamos muito em breve com outro convidado e com mais uma dúzia de livros para conversarmos aqui na biblioteca. Obrigado a todos e muito boa noite. Obrigado. Agora fazemos aquele momento tipo...